Podemos ir aos debates agora, fazer cada três, vamos fazer assim uma tomada de 4 perguntas e aí os palestrantes respondem. Vamos lá? Apresentem o nome do estado. Aqui, Ricardo. Aqui na frente, tem microfones de cada lado. Bom dia. Esse tema realmente é muito polêmico. Eu sou o Dr. Ricardo Teotônio, sou gerente da Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho da Secretaria de Saúde, tem vários colegas aqui. Esse tema é muito polêmico, gera muitas dúvidas. Você pegar um embasamento legal e tentar fazer algo que, ao mesmo tempo, esteja dentro da lei e proteja o servidor desse tipo de exposição, é muito complicado. A gente já participou de várias discussões dentro dos nossos grupos e a gente chegou a uma conclusão, pelo menos no serviço público, uma forma da gente fazer isso de forma mais adequada. Todo mundo está me ouvindo? E a sugestão foi que todo servidor público tem um cargo. Naquele cargo existe uma descrição legal. Na hora de prescrever a restrição para excluir a gestante da atividade insalubre, perigosa, a gente pegar, copiar o cargo e tirar daquilo ali, da descrição do cargo, que às vezes tem meia página, às vezes tem uma página inteira, tirar aquilo que você acha que ele não deve fazer. Né? Você tira da exposição. Assim, você consegue enrijecer menos a atividade do gestor. Porque, por mais que você tire as atividades na hora de prescrever restrição para da gestante, você ainda preserva um certo rol de atribuições legais das atividades que ela pode fazer e que estão legalmente estabelecidas. Então, você consegue orientar, ao mesmo tempo, o gestor de poder fazer, de saber onde que ele pode lotar a servidora e também do que ele não deve fazer. E evita os conflitos entre o servidor, o gestor e os conflitos legais. É uma sugestão que a gente vem fazendo, vem dando muito certo, e eu acho que esse fórum e esse tema, eu acho que é para a gente expor essa questão. Né? Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo. Bom dia, meu nome é João Alberto Monte, sou do Rio Grande do Sul, médico do trabalho. Em primeiro lugar, cumprimentar todas as apresentações, porque foram extremamente focadas num assunto que está nos preocupando há bastante tempo. Sou médico do trabalho, hoje aposentado, da iniciativa privada, sempre trabalhei em empresa e sempre trabalhei com mulheres. E a nossa preocupação, conhecendo a empresa, conhecendo o produto que é manipulado, como é trabalhado e o mal que pode fazer nos trabalhadores, sempre, quando admitia mulheres em idade gestacional, fazia esta orientação para que elas, no momento que desconfiasse da sua gravidez, procurassem o serviço médico. E isso era transcrito na sua ficha médica. Ou seja, eu estava dando uma segurança para aquela mulher que ia dar segurança ao seu filho. E, como médico da Câmara Técnica do Rio Grande do Sul, também protegendo para futuros problemas que a gente poderia ter. Meus cumprimentos à mesa, todos os palestrantes foram extremamente focados e disseram aquilo que a gente gostaria de ver. Muito obrigado. Obrigada, doutor Montes. Bom dia, Carlos Magno, médico do trabalho e atualmente na presidência do CRM do Espírito Santo. Bom, mesa de parabéns e Miriam, meus parabéns. Esse assunto, aqui no Brasil, na verdade, acho que fazem leis para complicar em vez de ajudar. Alguns pontos.
Se a CLT determina, se você recebe insalubridade por trabalhar em local insalubre, tira do local insalubre e quer continuar pagando insalubridade. Isso é um problema. Segundo, se não está em atividade insalubre, quando você vai lá na frente pegar o seu PPP para aposentar, esse período vai ser considerado ou vai ser desconsiderado? Porque no contra-cheque está, recebe insalubridade, mas a efetiva a atividade dela, obedecendo à lei, está fora. Eu acho que, e proponho aqui, Rose, que nós da Câmara nos debrucemos sobre a legislação, com o apoio do jurídico, e levar até uma proposta de melhor adequação isso à realidade. Eu posso falar pelas médicas. A médica que hoje trabalha no hospital, que não seja anestesista, que trabalha lá, faz acompanhamento de enfermaria, que lida com doente, eu trabalho no pronto-socorro, que lida com doente, vai sair dessa atividade, e o consultório dela, ela também lida com doente. Como é que fica assim? Aqui eu tiro, lá ela vai continuar no próprio consultório. Então, são reações, são situações bem reais, não tem como fugir disso. A médica vai parar de fazer consultório no tempo que ela foi afastada da atividade que ela está no hospital? Não vai parar. E o risco vai mudar uma coisa ou outra? Claro, em algumas ações especificamente, na radiologia, talvez no centro cirúrgico, mas a grande maioria de enfermaria, de ambulatório, esse risco não vai mudar, o risco é o mesmo. Então, assim, parabéns aos palestrantes, a radiologia foi interessante aí, mas a lei tem as limitações, mas a lei, assim, está fora, ou não é. Então, às vezes, as leis, elas se entrelaçam de modo não positivo de esclarecer, pelo contrário, de colocar o médico de trabalho e o médico assistente numa situação de vulnerabilidade. E a gente sabe, se der um problema no futuro, alguém vai correr atrás do prejuízo. Vai ser contra o médico de trabalho ou contra o médico assistente. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou médico do trabalho aqui do Senado Federal, aqui de Brasília. Eu estou em consonância ao último colega que falou. Isso é um assunto que quem milita na área sofre demais com essa incongruência, essa inadequação entre legislação trabalhista e legislação previdenciária, e legislação trabalhista seletista com legislação trabalhista estatutária em qualquer nível de governo. É impressionante essa incoerência. Doutora Rosilane aqui labuta também muito nessa área, nós temos que acabar com essas incongruências. É impressionante, a gente está vendo uma reforma na CLT, e a gente vai ter que cumprir uma condição completamente distinta no Serviço Público Federal. Completamente distinta. Então, nós estamos falando de uma mesma obreira, de uma mesma trabalhadora, que, por ela ter um contrato, ela é vista por um jeito. Por ela ter outro contrato, é vista de outra maneira. Isso tem que ser mudado. E quem pode fazer isso são as duas entidades diretas, aliás, as três, né? CFM, a ANANT e o pessoal da nossa Previdência Social, tem muito a ver com isso também. Por fim, a gente tem que tentar unificar a legislação e parar de fugir desse assunto. Porque, por um lado, eu pergunto a todos aqui, a médica tem de ser obrigada a largar o consultório dela? Isso não mexe num direito fundamental, chancelado pelos direitos humanos, pelo artigo 5º da Constituição? Ela tem que ser obrigada a parar de atender no consultório dela, mas no serviço público ou na CLT ela vai ser obrigada a sair. Uma médica anestesiologista, eu fui anestesista, exemplo, ela vai fazer raquianestesia peridural, mas lá na obrigação funcional dela, se acontecer alguma coisa no bloqueio que ela fez, ela vai ter que entubar o meu indivíduo e vai ter que enfiar gás ali. Isso é um risco palpável, isso é um risco constatável, e além disso, não é só o risco químico, ela tem um risco biológico, ela trata de pessoas. Então, esses assuntos, o CFM e a ANANT
tem de se debruçar. E o legislador tem que parar de só ver a questão sindical, de pessoas que estão querendo ver direitos, e esse legislador fazer uma lei sem alguém técnico do lado. Esse país é cheio de lei, cheio de amador. Como a gente vê também, com todo respeito, ao judiciário. Eu estou cansado de ver decisões do STF, o maior nível, a maior casa judicial desse país, que tem absurdos médicos científicos escritos, coisas que pessoas de segundo grau sabem que estão erradas. Então, a gente tem que batalhar por isso, a união de alguém técnico no normatizador, no legislador e no julgador também. Obrigado. Bom dia, sou Flávio Lins, da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CREMEP, Pernambuco. Concordo com o colega que falou aqui anteriormente, e, geralmente, quando uma lei tenta enquadrar um assunto técnico, geralmente é muito complicado, não é? Muito difícil numa lei, principalmente porque os assuntos técnicos eles são muito dinâmicos. Eles mudam numa velocidade muito maior do que a capacidade da legislação e do legislador estar atuando. Então, a referência para uma situação em um conselho técnico que pudesse tratar o assunto de melhor forma, eu acho que seria mais adequado do que você emparedar uma lei onde você fala em insalubridade, grau máximo, médio, ou mínimo, mas grau máximo a quê? Grau médio a quê? Existem determinados agentes que certamente não vão trazer problema para a gravidez e para o feto, e para a gestante. O próprio tipo de ação, o foco de ação é outro, vai trazer o problema, se tiver que trazer o problema, para o trabalhador, para a trabalhadora, independente da grávida ou não, mas não muda nada com a gravidez. Outros, mesmo que seja num grau bem menor, ele pode trazer um problema. Então, você está fechando isso com gradação de insalubridade, mostra claramente que quem fez isso não sabe o que está fazendo. Outra coisa que me deixa bastante chateado também é essa excrescência do adicional de salubridade. Né? Para mim, isso é um absurdo. Tinha que acabar o adicional de salubridade. Porque o que é o adicional de insalubridade? É você permitir que eu pague para eu prejudicar a tua saúde. Você está me vendendo. E se acontecer alguma coisa depois? Não tem problema, eu já paguei. Eu já paguei. Eu paguei 20% de um salário mínimo para poder trazer um dano à tua saúde. Então, em vez de se cuidar e de se tratar de um programa, de um planejamento, nem que seja a médio e longo prazo, para resolver os problemas dentro do trabalho, para direcionar aquele dinheiro que está sendo usado para uma questão pecuniária, tá? Para a efetiva melhoria das condições de trabalho, se coloca uma imbecilidade de pagar um adicional e depois a pessoa sai, grávida, não está exposto e tem que pagar? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Depois vem falar de propina de deputado. Para mim, isso é a mesma coisa. E quinto, ainda para puxar, colocar mais uma lenha nessa fogueira, à luz do que nós temos hoje, não é? Eu fico pensando o que fazer com as médicas residentes nos programas residentes, onde elas são afetadas por alguma situação dessa da lei. Nós vamos tirar de determinada situação. Tudo bem, mas se a gente tirar, que qualidade de formação nós estamos dando para essa médica residente? Nós vamos ter que interromper o programa. Porque se ela está fazendo residência de anestesia e durante os 15 meses que a doutora falou, né, ela não vai poder fazer determinado tipo de procedimento, que anestesista eu vou formar? Eu vou querer essa pessoa depois fazendo anestesista em mim? De jeito nenhum. Né? Então, isso tem que ser avaliado, realmente, do ponto de vista técnico. E o CFM, junto com a ANAT, junto com a BHO, tá, que também é muito importante nessa discussão, o pessoal da BHO, da Engenharia de Segurança do Trabalho, que todos se juntem, que sejam feitas padronizações, como a gente tem na ABNT, como a gente tem algumas situações na ANAT, que tem os manuais de procedimentos médicos, consensos, que tanto a gente tem na medicina, consenso para tratar colesterol, para tratar hipertensão, para tratar diabetes, pode ser feito consenso de determinada situação dessa. Eu sou médico de uma fábrica que o meu risco principal é ruído.
O ambiente é insalubre, está totalmente protegido. Quanto que o ruído vai afetar ali na gestação? Não é? Como que é isso? Isso precisa ser feito um padrão, um procedimento. Existe muito estudo técnico já hoje em dia. Eu vou tirar aquela gestante ali porque tem um ruído. Quanto que é o ruído? É 86? É 95? Vai se tratar tudo do mesmo jeito? E você vai tirar aquele trabalhador dali, vai impactar, e depois isso vai acontecer o quê? Não, se eu tenho isso aqui, eu vou botar a mulher aqui para quê? Em idade fértil. Porque ela vai ter problema, vai engravidar, ótimo, precisa engravidar. Mas, acontecendo isso, cada vez que acontecer, se eu tenho uma funcionária que entra jovem, que vai ter duas gestações, são 30 meses, doutora. 30 meses fora do trabalho. Para você fazer isso com o dinheiro dos outros, é muito fácil. Imagine se fosse uma empregada doméstica na sua casa, que você fosse pagar isso do seu bolso. Você ia pensar do mesmo jeito? A gente tem que ver quem paga, como que é a estrutura disso, e, realmente, onde é importante e necessário que esse afastamento seja feito, que seja feito. Onde, tecnicamente, isso não tem pé nem cabeça de ser feito, que não seja feito, mas que o assunto seja tratado de forma técnica, e não de forma de uma lei de quem não entende absolutamente nada sobre o assunto. É isso aí. Bom dia. Bom dia, meu nome é Jefferson, eu sou auditor fiscal do trabalho, atualmente assistente técnico do Departamento de Segurança do Trabalho. E esse tema realmente tem sido muito debatido lá internamente, também na Casa Civil. Eu queria reforçar a palavra dos nossos colegas aqui, principalmente do que antecedeu, Gustavo, isso? Gustavo. Realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande com as casas legislativas, né? Nem sempre os pareceres que são encaminhados pela Previdência, Saúde ou Ministério do Trabalho, nem sempre não, quase sempre eles são ignorados, né? O pessoal, às vezes, no parecer final, em favor de um determinado projeto de lei, a gente, muitas vezes, vê os nossos pareceres nem sendo citados, então dá a impressão de que nem leram, que foi só um cumprimento de rotina, ou cumprindo tabela, e passam leis que, muitas vezes, a área técnica é contrária e vem para a gente regulamentar. Um exemplo disso é a periculosidade dos motociclistas, que está virando quase briga de fato, né, nas reuniões, e uma coisa que o Ministério sempre se posicionou bastante contrário. Essa questão das gestantes, a gente tem procurado colocar essa dissociação técnico-legal, que o colega Gustavo falou, e que a gente, na verdade, não sabe mais muito bem como fazer, porque a gente depende do legislativo, que houve muito mais expressões sociais ou de grupos do que a questão técnica, né? E isso ocorre também lá no Ministério. A gente tem muita dificuldade de modernizar as NRs. Elas são todas feitas no sistema tripartite. A NR15, que é a questão da insalubridade, muitas vezes entra na pauta e sai por falta de consenso, por falta de possibilidade de fazer a renovação. E a gente precisaria mesmo, inclusive eu coloquei já isso pessoalmente lá na Casa Civil, a gente precisava tirar a insalubridade da Constituição. O pessoal dá um pulo desse tamanho, mas é o que precisava ser feito. Não dá para fazer isso, a gente precisava, no mínimo, conseguir melhorar o conceito da insalubridade no sentido de que ela seja tecnicamente avaliada. Então, uma lei que refere ao afastamento de qualquer pessoa, né, no caso da gestante ou lactante, remetendo a outra lei, que é a insalubridade, e não a critérios técnicos, vai dar confusão sempre. O nosso posicionamento tem sido muito assim, ó, na gravidez, na gestação e na lactação, a grávida e o feto ou o embrião, eles têm algumas vulnerabilidades em relação a alguns riscos, e em relação a outros riscos, eles têm proteção. Então, existem algumas situações em que, imunologicamente, a grávida fica com mais imunoglobulinas, etc., e tem certa proteção em relação a algumas outras coisas. Então, a gente ainda precisa estudar muito em termos de produção científica para saber até que o efeito de cada risco na gestação. Então, potencialmente, nós temos situações que não são insalubres para todo mundo, mas seriam insalubres para a grávida. E aí a lei
não atinge essas. Tem situações que são insalubres na lei, mas que tecnicamente não deveriam ser insalubres. E aí você vai estar afastando desnecessariamente a pessoa. Então, a gente queria reforçar aqui, é lógico que a gente lá tenta trabalhar a área técnica, mas a gente precisa de pressão externa. Então, a pressão externa ela é feita justamente como foi colocado, pelas entidades de classe. São o Conselho Federal, a ANANT, as outras, o próprio pessoal da ginecologia e obstetrícia, dando essa pressão externa para que as coisas mudem nesse sentido, né? A gente tinha que acabar com... Eu não digo necessariamente acabar com a remuneração. Eu acho que teria que acabar com a remuneração. Tem países que fazem isso com redução de jornada, com diversas outras medidas. E aqui entra a palavra que é agora o outro lado da moeda. Em parte, essas coisas acontecem porque ainda no Brasil, a nossa atenção à saúde do trabalhador, em termos preventivos, é muito ruim. O fiscal sabe disso. O fiscal vai lá na empresa e vê um PPRA que é uma piada, de mau gosto. E vê, muitas vezes, vai conversar com os colegas médicos de trabalho, provavelmente os que estão aqui, estão buscando se atualizar e estar no estado da arte, talvez não precisasse ouvir isso, mas tem que brigar com os outros colegas que precisam ouvir isso. Que chega lá, às vezes a gente fala determinadas coisas, a gente percebe que o médico não sabe nem do que a gente está falando. E hoje os médicos ficam muito irritados porque estão sendo fiscalizados por pessoas que não são médicas e conseguem chegar lá e punir a empresa por um PCMSO terrivelmente elaborado por um colega médico, pessoa que teve lá 5 horas de treinamento sobre PCMSO, consegue fazer um PCMSO melhor do que o que a gente encontra lá. E isso é muito triste. O PCMSO, a NR32, é muito interessante porque ela botou como deveria ser um PCMSO. Se a gente pegar os critérios da NR32 e jogar para todas as outras atividades profissionais, nós vamos começar a fazer PCMSOs e PPRAs minimamente aceitáveis. Porque eu preciso saber, no detalhe, como é a exposição de cada trabalhador e que riscos isso gera. Se o PPRA chegar nesse nível de detalhe e o PCMSO já disser, nessas atividades aqui, gestante não pode trabalhar. Eu uso o poder diretivo da empresa para que a gestante seja obrigada a informar o seu estado gestacional assim que ela fique sabendo. E aí, a área técnica vai definir se a pessoa pode ou não trabalhar. Se isso estivesse sendo feito regularmente, com qualidade, não precisava da norma, porque não ia ter a pressão externa dos trabalhadores que hoje talvez se exponham realmente, e esses que se expõem realmente, precisam realmente ser afastados, acaba gerando essa grande polêmica, que eu coloco mais uma. Agente biológico, no que é caracterizado hoje como grau de insalubridade médio, para mim, não é insalubridade. Não tem a característica da insalubridade. Agente biológico é muito mais parecido com periculosidade. Você, em algum momento do contato hospedeiro e infectante, você está ali vulnerável e, pum, pega, digamos assim, é infectado e pega uma doença grave. Mas não é aquela coisa da insalubridade como são as demais que costumam ter um efeito cumulativo. Então, era isso que eu queria deixar, essa necessidade que a gente tem premente de fazer a revisão do que é insalubridade. E trazer a insalubridade legal, que a gente sofre lá para tentar fazer isso, trazer essa insalubridade legal para o conceito do que é técnico. E quanto menos amarrado for a norma, quanto mais for colocado para a área técnica, melhor. Só que a área técnica tem que dar a resposta precisa quanto a isso, de atualização e de qualidade. Aí eu queria aproveitar ainda, por último, parabenizar, porque eu achei fantástico as apresentações, gostei demais, e fiquei muito feliz que vocês colocaram esse tema aqui, porque ele continua batendo na nossa porta, apesar a redação atual da lei ficou um pouco melhor que a anterior, né? Já deu um pouco mais margem para avaliação técnica, apesar dessa discussão em relação ao pagamento da insalubridade, que acaba sendo talvez uma forma de evitar que as grávidas fiquem escondendo a gravidez, né? Elas querem receber a insalubridade, então, nesse período. Mas a questão é realmente o médio e o grau mínimo agora passa por uma avaliação técnica. É importante que não dependa só da iniciativa da gestante, mas que a própria área, a própria empresa recomende que a gestante faça uma avaliação e tenha essa pergunta. E, finalmente, jogar uma pergunta
que não tem tanto a ver com essa legislação, porque não é enquadrado como insalubre. A Comissão Nacional de Energia Elétrica libera boa parte de energia elétrica, energia nuclear libera boa parte das questões de radioproteção. Queria saber, pergunta direcionada ao André, né, se ele tem alguma experiência nisso, tudo é uma discussão que tem dado algumas denúncias, que para a gente foi até uma certa novidade, que é a questão da gestante trabalhando no raio-x do aeroporto. Queria só um breve comentário em relação a isso. Eu vou passar rapidamente, doutor André, para os doutores, a gente encerra, porque senão a gente vai atrasar e os outros palestrantes também têm horário. Que sejam breves nas perguntas. Meu nome é Rafael Carvalheiro, eu sou médico do trabalho, ex-perito do GDF. E eu gostaria de levantar aqui uma questão que não foi tão discutida, mas que eu acho importante, é o papel do INSS nesses afastamentos. É claro que uma empresa de grande porte, 500 funcionários, ela vai ter capacidade de pegar essa colaboradora e colocar numa função que não tenha insalubridade. Mas eu fico pensando nas pequenas empresas, por exemplo, uma clínica odontológica que tenha 3 dentistas e 2 ficam grávidas na mesma época, a empresa vai falir, pode fechar, não tem condição. Uma outra questão é qual a definição desse ambiente insalubre? Vai ser definido pelo laudo de insalubridade, pelo PPRA, ou é a simples exposição à substância? E uma outra questão é que, pela forma que a lei está colocada, eu estou entendendo que o médico de confiança da gestante não pode ser contrariado pelo médico do trabalho. Se ele determinar que ela tem que se afastar e que aquele ambiente é insalubre, o médico do trabalho fica de mãos atadas. E aí eu fico pensando qual a questão dos limites éticos, né? Porque o médico assistente, ele vai laudar como insalubre um ambiente que ele não conhece, um ambiente que ele não tem a formação para determinar. E, por exemplo, um ambiente que não, uma exposição a uma substância teratogênica não seria um ambiente insalubre, mas teria que afastar essa gestante. Será que o obstetra conheceria essas substâncias e indicaria esse afastamento, né? Mais essas questões que eu queria levantar. Bom dia a todos. Meu nome é Mário Jorge, sou da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, lá do CRM de São Paulo. Não poderia deixar de parabenizar a mesa, né, e os organizadores pelo evento. Tá? E estou encontrando velhos amigos aqui. Né? Ainda não estou aposentado, Dona Montes. Eu, sinceramente, quando vim para cá, eu vim disposto a vir calado, sair mudo, só ouvir. Né? Mas não aguentei. Né? E dizem que eu nunca aguento. Então, né? Mas, veja, eu estava refletindo enquanto ouvia, eu concordo com todos os comentaristas aqui, fiquei refletindo e decidi falar. Né? Por quê? Eu fiquei com pena do nosso país, pobre país este. Né? Imagina-se o quê? Tá? Nós somos, digamos, talvez a elite da nação, como cabeças pensantes, né? E a gente acredita ainda num sistema, né? Inclusive, como exemplo, o próprio sistema do governo brasileiro. Sistema, a gente imagina que seja alguma coisa harmoniosa, que funcione de uma forma, tá, sincronizada. Tá? Eu vi aqui, por 2 vezes, citarem INSS. INSS é o pior dos danos. O indivíduo já está incapaz. É o pior resultado. Não pode depender do INSS. E olha, quem é o Ministério do Trabalho? Antigamente era Ministério do Trabalho e Previdência Social. O que é o Ministério do Trabalho, a CLT, a própria lei da CLT, ingerindo uma outra legislação? Não tem sentido. Isso não é harmonia. Quando a gente fala em sistema de saúde, medicina assistencial. Medicina do Trabalho está no outro polo. Medicina assistencial. Já está instalado o problema. E médico do trabalho é um sujeito engraçado, né? A clientela dele é o único médico que tem uma população saudável. Os outros médicos têm só doentes. É curioso isso. E nós ficamos batalhando, seja por uma ideologia da medicina assistencial,
ou uma ideologia até da medicina do trabalho, tá? Ou até do sistema previdenciário. Olha, usei falar em sistema de novo, né? Então, veja, uma coisa é, como a doutora falou, gravidez de risco, se afastar do trabalho. Eu acho que a competência realmente do obstetra. Ela sabe os riscos da gravidez. Uma coisa é alguma coisa inerente à gestante. Outra coisa é o que nós estamos falando de insalubridade, que é inerente ao ambiente de trabalho. São duas coisas distintas, tá? E mais, alguém já lembrou, existem, tá, ambientes insalubres que pouco interferem na gestação. E vão mais longe. Nas próprias fases das gestações, tem fases que têm pouca interferência do ambiente externo. Então, existem leis que pegam e existem leis que não pegam. Compete à sociedade combater a má norma. Lembra quando que o motorista tinha que carregar estojo de primeiros socorros? Era lei. Mudamos. Lembra do cinto de segurança? Teve uma grita. Foi bom. Então, cabe à sociedade separar o joio do trigo. E o que é mais lamentável é que 70 e poucos anos depois da CLT, em 1943, nós estamos em 2017, 74 anos depois, a gente tem que falar em insalubridade como benefício. Insalubridade devia ser uma sanção para a empresa. Então, eu vejo anúncio de emprego dizendo, olha, salário disso e ainda te pago insalubridade, como se fosse um grande benefício. Tá? Então, eu concordo. Isto, a superproteção tem que deixar de existir. O indivíduo é responsável pela sua própria saúde. E o indivíduo saudável que arrumou um posto de trabalho é mais ainda. Responsável pela própria saúde. Então, que o tabagista, o alcoolista, o usuário de droga, assuma a sua responsabilidade. Isso não é problema do INSS, isso não é problema do médico do trabalho, é um problema da sociedade. Se tem que ter uma lei, é definir a responsabilidade da pessoa. E se, a partir de agora, se seja por uma gestante ou não gestante, causar um dano, tá certo? A empresa tem que ser responsabilizada. Aliás, nem precisa, porque é norma comum, empregado demitido, entrar na Justiça do Trabalho, com insalubridade, sem insalubridade, acionar a empresa e ir atrás de indenização. Isso é prática comum, é retrato do país. É um país de desonestos. Só que nós não podemos dar aval a isto. Essa é a minha opinião. Tá? E a sugestão é, a partir de agora, trabalhar para mudar a lei. Inclusive, a questão da CLT, e chamar a responsabilidade para a sociedade. Tá? E distinguir não só, tá certo, a questão do trabalhador, mas quando a gente fala em empresa, né, todo mundo fala, eu tenho um SESMIT. A maioria das empresas não tem SESMIT, não tem médico de trabalho. E vai aplicar a mesma regra. Isso eu acho que é até inconstitucional. Tá certo? Tratar igualmente os desiguais. O princípio básico do direito é isso, é tratar, né, desigualmente os desiguais. Tá? Isso chama-se equidade. Né? Então, nós somos instrumento disso e devemos ser atores disso, a minha opinião. Tá? Essa é a minha contribuição, se é que pode ser chamada de contribuição. Doutor André, para fazer a resposta. Ok, então só para iniciar aqui, eu já posso até responder diretamente em relação ao raio-x no aeroporto. A relação que a gente sempre tem para a proteção radiológica é basicamente o que o IOE estaria exposto, qual que seria o seu nível de risco. Se eu pudesse pegar um equipamento muito próximo para fins de diagnóstico, que daria algo parecido, né, em engenharia para o raio-x do aeroporto, seria a densitometria óssea. Onde você basicamente avalia o corpo inteiro de um paciente com um raio-x de intensidade muito parecida com o do aeroporto. Para a densitometria óssea, a avaliação dosimétrica externa, e olha que ele nem é uma câmara protegida, a avaliação dosimétrica externa é praticamente confundível a nível de radiação ambiente, onde a dose é carregada em grande, sim, 99% está na área de exposição, que é basicamente a colimação do raio atravessando o corpo,
pegando no detector, sendo muito pouco espalhado. Então, para raio-x no aeroporto, tá, onde você tem não somente a avaliação, né, colimada da mala, mas você ainda tem a blindagem externa da câmara. A exposição, em teoria, teria sido bem menor. Agora, se você pensar em lei, o que está diretamente escrito em lei, se a pessoa trabalha com raio-x, né, radiação ionizante, automaticamente você já está trabalhando com periculosidade. Então, assim, é um embate que nós não conseguimos fugir muito, né? E a própria CNEM, né, ela até hoje, tudo bem que grande parte dela ou é medicina nuclear ou é radioterapia, ela não entra muito em fins de radiologia. Ela ainda não definiu, não fez um parecer específico para raio-x dentro do aeroporto. Está, sim, sendo trabalhado, eu tenho ciência disso, mas não está oficializado, não foi sancionado. Eu creio que, talvez, esse ano, pelo menos meus colegas afirmam, depende muito de como está o nível de número de trabalhadores deles, né, talvez saia algum parecer mais específico para raio-x no aeroporto. Mas, assim, do ponto de vista de alguém que trabalha e analisa a dosimetria, tá dentro de um ambiente, uma radiação ionizante que é muito parecido com o raio-x, que seria a densitometria óssea, risco de exposição à dose, cara, é nível confundível a ambiente. É muito pouco mesmo. Tá? Isso. Perfeito. Obrigada, doutor André. Doutora Miriam, bem rapidamente, a resposta ao doutor Rafael. Aquilo que se pode responder, né, Rafael? Que você perguntou umas coisas que não tem. Eu vou deter a questão primeira dele, que foi como a insalubridade vai ser paga, né? A gente até já tinha abordado aqui, na verdade, a princípio teve esse dilema, mas certamente não vai deixar de ser o trabalhador ou o empregador. O empregador é quem vai, de fato, ficar responsável por essa insalubridade. Essa questão da insalubridade de ser vista como benefício, de fato, traz uma complicação muito grande para a gente, principalmente quando a insalubridade não é paga em cima do salário mínimo, e sim em cima do salário base. E isso ainda é mais difícil para a gente chegar e dizer para a funcionária que ela não vai mais ter direito, né? Para a empregada dizer que ela não vai mais ter direito. Então, assim, a pessoa já entra sabendo que vai ter aquele valor agregado ao salário dela, e em cima do salário base, que fica muito maior do que em relação ao salário mínimo. Então, certamente, vai decair para o empregador mais esse ônus, né? E o outro que você colocou foi só sobre o conflito médico-assistente e médico do trabalho, que, de fato, a gente não tem dúvida nenhuma de que isso vai acontecer, porque vai ser muito tranquilo o médico assistente simplesmente enviar o seu atestado e o médico do trabalho que se responsabilize por isso. Ou seja, de fato, o médico do trabalho também vai assumir esse ônus. Doutor Paulo, obrigada, doutora Miriam. Eu queria só ressaltar uns pontos aí para a gente fazer uma reflexão. Eu, pessoalmente, acho que um grande problema é que a gente está focando na questão da grávida e da gestação, talvez por ser aquela imagem mais sacralizada. A gente tem que pensar proteção materno-infantil. Então, nós vimos aqui, o doutor André falou do dano de metais. Né? Acontece que o metal tem uma meia-vida, aí, dependendo do metal, 30 dias a 120 dias. Então, não adianta nada você afastar uma grávida que esteja contaminada, porque aquele metal vai permanecer no organismo. Então, a gente tem que pensar numa fase anterior, que é proteger essa mulher quando ainda não engravidou. Tá? Então, a doutora Lucília também falou aqui que existe grávidas e trabalhos. Quando é que a gente sabe que a mulher está grávida? Pelo menos 2, 3 semanas de gestação. Então, já tem um período ali que ela estava grávida e que teve a dita exposição e que não estaria protegida. Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Foi falado aqui da questão legal da amamentação, 180 dias. A Organização Mundial de Saúde agora recomenda 1 ano. Então, é o caso. Quer dizer, tem a mãe que não amamenta e tem a mãe que amamenta 1 ano
ou mais. Então, a gente tem que pensar na proteção materno-infantil, a gente tem que pensar de ter um ambiente seguro, não é afastar alguém que engravidou de um ambiente que é inseguro. A gente tem que pensar, muitas vezes, fora do trabalho. Então, nós vemos aqui a questão de radiação. Eu trabalhei num hospital especializado em câncer, em que muitas vezes colocava na mesma sala de espera uma pessoa que estava irradiada, uma pessoa que estava com o uso de uma medicação para fazer uma cintigrafia e uma gestante que era acompanhante de um paciente. Então, a gente também tem que pensar um pouco aí nesse contexto, no ambiente que é, às vezes, muito mais do que apenas o ambiente de trabalho. Então, a gente focar muito mais na questão da proteção materno-infantil do que na questão da grávida em si. E o último ponto, aspecto psicológico. Muitas vezes, durante a minha vida laboral, eu tive que afastar a gestante, não porque tivesse risco, mas porque a mulher estava tão preocupada com aquele ambiente e criava uma situação tal que a gente sabia que se houvesse qualquer intercorrência daquela gravidez, que não tinha nada a ver com o tipo de trabalho que ela estava fazendo, aquilo ia recair justamente sobre o médico, sobre a equipe de saúde, porque não afastaram aquela mulher. Então, a gente também tem que ver, porque muitas vezes o contexto de uma gestação vem em cima de uma supervalorização, de um passado aí que foi bastante desfavorável, a gente também tem que considerar. Seria isso. Parabéns à mesa, eu acho, nossos colegas aí da Câmara Técnica, quando a gente pensou no tema, nós acertamos e agora colocamos um problema para as próximas mesas aí que tem que manter o nível. Doutora Lucila, gostaria de fazer alguma consideração? Eu só agradecer e realmente eu acho que todas essas questões que todo mundo colocou são as nossas dúvidas, né? E assim, eu gostaria de lembrar, a gente imita tantos outros países, né, desenvolvidos, a gente está tentando, a gente imita muito Estados Unidos, e eu tive a oportunidade, há uns 2 anos atrás, de ficar no John Hopkins por 40 dias, e aí uma das colegas de trabalho, quando conversando, assim, ela tinha um bebê de 1 mês em casa. Eu falei, e você já voltou a trabalhar? Ela falou, não, é porque aqui a gente tem direito a 30 dias de licença maternidade, nós podemos sim ficar aqui mais 3 meses, só que ela não ganha, ela não recebe salário. Então, elas têm interesse. Então, assim, não estou falando que a gente tem que chegar a isso, nem que isso é ruim, né? Mas, assim, são visões diferentes, ou seja, ela perde a oportunidade dela receber, dela subir na carreira, dela não sei o quê, se ela for aproveitar. Mas ela tem direito, se ela quiser, ficar os 4 meses, 5 meses com o seu bebê. Mas ela também deixa de receber e deixa de ter regalias, né, naquele hospital como profissional. Então, né, diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho, assim, será que esse protecionismo que a gente está fazendo, né, que o nosso governo faz com as gestantes, com as coisas, será que isso é bom? Né? Quantas mulheres, às vezes, não engravidam para ter justamente essa proteção e tem lá 2, 3, 4, 5, 6 filhos por conta do salário família, do auxílio creche, do salário do coisa do leite, do gás, né? Então, será que isso é bom para a gente mesmo? Acho que a gente tem que refletir um pouquinho se essa proteção é tão boa assim, né, para a gente crescer, né? Refletir. Doutora Andréia, alguma consideração? Bem, eu acho que esse tema ele nos traz, né, além das nossas responsabilidades enquanto medicina do trabalho, médico, essa relação com o médico assistente, ele vai nos trazer grandes desafios. Mas eu também penso que esse é um momento muito produtivo, né, para a gente conseguir fazer com que essa relação tente ficar um pouco mais clara. E aí concordo com alguém que fez uma colocação que nós temos que nos posicionar, sim, né, enquanto sociedade, enquanto organizações, que eu acho que é a única forma de nós conseguirmos, né, um meio termo para isso que a gente está vivendo, né, nesse momento. E, lógico, né, a gente sempre tem que brigar por ambientes seguros, sim. Né? Nós vamos ter uma trabalhadora que pode ficar grávida, né, e que a gente tem que proteger, acima de tudo, o nosso trabalhador. Tá? E agradeço a oportunidade. Eu parabenizo todos os palestrantes, realmente vocês abrilhantaram o nosso evento, trouxeram informações importantes para todos nós, agradecer a participação para o debate.
dizer que, doutora Lucila, eu faço parte daquele grupo de mulheres que tem uma doença determinada, que gravidez é doença, porque realmente foi muito complicado. Eu brinco com o meu filho que nós operamos muito no Hospital da Posse durante as madrugadas, eu e ele, porque ele estava no meu ventre. E ele não adoeceu, graças a Deus, e nem eu, mas realmente eu faço também minhas as palavras dos vários debatedores aqui, e também do Paulo. Acho que a gente tem que pensar na prevenção. Eu acho que uma coisa importante é, quando a trabalhadora for admitida, ela realmente fazer parte de um grupo que tenha uma palestra educativa, que realmente é informativa e que ela tenha consciência dos possíveis, dos riscos e dos possíveis agravos à saúde dela e do bebê, caso ela fique grávida, para que ela possa logo avisar e ter esse cuidado. Acho que é importante essa informação do médico do trabalho para todas as trabalhadoras. Eu vou terminar e o Paulo vai passar os certificados para a gente já dar início, sequência à próxima mesa. Os membros já podem ficar a postos. Obrigada.